Inevitavelmente, houve acidentes. Mais de 5.000 operários morreram durante a conclusão do canal. Porém, o grande objetivo seria alcançado. Atualmente, o Canal do Panamá é um monumento ao engenho e às mais de 25.000 pessoas que perderam a vida no mais mortífero projeto de construção da era moderna. Barragem de St. Francis, o pior fracasso de engenharia. No início do século XX, Los Angeles era uma cidade florescente. O único obstáculo ao futuro era a falta de abastecimento regular de água. A solução foi construir um abastecimento auxiliar a 65 km de Los Angeles, a barragem de St. Francis. A construção da represa de 180 metros de comprimento começou em 1925. Mas quando faltavam 3 minutos para a meia-noite de 12 de março de 1928, a altura em que a barragem foi enchida pela primeira vez, aconteceu o desastre. A enorme estrutura ruiu, fazendo mais de 100 mil milhões de litros de água invadir rapidamente 100 km de terreno antes de alcançar o Oceano Pacífico. O rescaldo foi devastador. A inundação destruiu tudo no seu caminho: carros, casas, até cidades inteiras. O desmoronamento foi tão grave que houve 450 mortes conhecidas, o que na altura era muito. Seguiu-se mais de uma dezena de investigações ao desmoronamento. Falou-se de sabotagem, mas por fim a culpa foi atribuída unicamente ao autor do projeto da barragem, William Mulholland. Engenheiro veterano do Canal do Panamá e da barragem de Hoover, Mulholland ficou devastado com o acidente. Mulholland entrou em profunda depressão e morreu em 1935. Mulholland morreu convencido de que tinha causado a morte de centenas de pessoas. Na realidade, não poderia ter previsto o desastre. A barragem de St. Francis tinha sido construída sobre uma falha geológica, mas na década de 1920 não havia meios para detectar solo assim instável. Só com o auxílio da tecnologia moderna se pôde finalmente defender a reputação de Mulholland. E atualmente, a barragem de St. Francis, o pior fracasso da engenharia civil da América do século XX, permanece uma lição clássica para quem procura moldar a terra. Barragem das Três Gargantas, a maior barragem. O rio Yanskião. Uma corda salva-vidas para milhares de chineses. Porém, num momento aterrador, pode tornar-se do recurso mais precioso no mais cruel assassino. Que melhor maneira de dominar um dos mais turbulentos rios do mundo do que a maior barragem do mundo? Este projeto da Barragem das Três Gargantas é de longe o maior projeto de engenharia que já se tentou concretizar. A construção da barragem começou em 1994. Levará 15 anos e 350 mil milhões de dólares a ser concluída, o que a torna o maior e mais dispendioso projeto de construção de sempre. Fornecerá também eletricidade suficiente para iluminar uma área 10 vezes maior do que Los Angeles, transformando o rio Yanskião na maior central elétrica do mundo. A Albufeira terá as dimensões quase de um mar. Quando estiver concluída, a Barragem das Três Gargantas fará a Barragem de Hoover parecer anã. Mas esta nova proeza de engenharia pode ter um custo imenso, pois no subsolo espreita uma catástrofe potencial. A barragem está a ser construída numa zona sujeita a sismos. Se houver um abalo que faça a barragem ceder? As inundações do Yanskião do passado parecerão um riacho comparadas com as que acontecerá. Além dos imprevistos do futuro, a barragem já motivou a destruição de 13 cidades. Centenas de aldeias estão a ser demolidas, obrigando mais de 1 milhão de pessoas a mudar-se.
Mesmo assim, quando a barragem das Três Gargantas estiver concluída em 2009, a China terá deixado a sua marca como pioneira de engenharia, com direito a reivindicar-se como construtor da maior barragem do mundo. Versão portuguesa via satélite. Amante de desporto e de viagens. O seu dom de comunicador e os seus gestos aproximaram-no dos seus fiéis. De forte temperamento e de caráter conservador, liderou uma igreja poderosa que tem vindo a perder crentes. Após a sua morte, o canal de História presta homenagem e apresenta a biografia de uma das personalidades mais influentes dos últimos tempos. João Paulo II, já a seguir, no canal de História. John Paul II, he loves you. Papa João Paulo II. Dominus vobiscum. Para a Igreja Católica Romana, ele era o vigário de Cristo, o representante de Jesus Cristo na Terra. Mas para os líderes políticos, ele era João Paulo, que mais do que qualquer outra pessoa, ajudou a desmantelar a União Soviética de uma maneira pacífica. For we know that you were the force to light the spark of freedom over communism. Ele fez com que ditadores do mundo inteiro se tornassem mais democráticos. Ajudou a terminar com 2000 anos de sofrimento entre a Igreja Católica e os judeus do mundo inteiro. Fornication, gross indecency. Those who behave like this will not inherit the kingdom of God. Enfureceu também muitos católicos e não católicos ao insistir nas rígidas normas da Igreja sobre conduta pessoal. Liderou a sua Igreja durante um quarto de século, mais do que todos os seus antecessores, exceto 2, e fez mais de 1400 viagens, o Papa mais viajado da história. Perhaps I love you more. Também sofreu, visivelmente mais do que qualquer outro Papa. A bala de um assassino quase o matou. E continuou a trabalhar, apesar do avançado estado da doença de Parkinson. Mas, acima de tudo, conseguiu arrastar multidões gigantescas, mais do que qualquer líder político, conservando sempre a sua magia pessoal. João Paulo, superstar, falando 9 línguas fluentemente. Sia lodato Gesù Cristo. E como terá esta presença assídua dos palcos mundiais evoluído? Do ator universitário e elegante, como uma estrela de cinema, na Polónia de Hitler, e do miúdo loiro a quem chamavam Lolek, e que cresceu numa pequena cidade da província, entre a beleza pastoril e a tragédia. Papa João Paulo II. Em 1920, quando Karol Wojtyła nasceu, Wadowicz, 25 km a sul de Cracóvia, era uma cidade com cerca de 8.000 católicos e 2.000 judeus. A cidade de Auschwitz ficava apenas a 18 km, mas ainda passariam 20 anos até se tornar infame pela mão dos nazis. Wadowicz era a capital da região. Havia muitos funcionários públicos, muitos advogados. Era uma cidade relativamente rica. Não existia praticamente antissemitismo. Tínhamos um cinema e uma equipa de futebol. Havia 6 campos de ténis. Tínhamos uma boa vida. Esta cidade, rodeada de quintas e montanhas, foi onde Karol Wojtyła passou os seus primeiros 18 anos.
Coincidiu com o único período de independência que a Polónia conheceu em séculos, depois de alemães e russos se terem batido por ela. A sua mãe, Emília, pertencia a uma família lituana. Karol Wojtyła Sr. era um oficial reformado do exército. Ele já tinha um filho com 14 anos, Edmund. Viviam num prédio com outras famílias, mesmo ao pé da igreja da cidade. A janela do quarto dos rapazes dava diretamente para a janela da igreja. O apartamento era muito pequeno. 2 quartos pequenos, sempre muito limpos. Uma ordem perfeita, verdadeiramente militar, pois o pai tinha sido oficial de carreira. O pai de Karol mandou-o para a escola oficial e não para a escola católica, porque pensou que aí poderia ter uma educação mais clássica. Quando Karol tinha 8 anos, a sua mãe, que o tinha ensinado a rezar e a frequentar a igreja, morreu subitamente. O seu irmão já tinha saído de casa para estudar medicina. Por isso, durante 10 anos, Karol e o pai viveram sozinhos. Um homem muito simpático. Eu ia lá muitas vezes ao fim da tarde. Sabe como é estas longas noites de inverno numa cidade pequena? E ele contava-nos todas aquelas histórias. Um senhor muito, muito simpático. Quando Karol tinha 12 anos, sofreu outro choque. O seu irmão Edmund foi contagiado com escarlatina e morreu. O pai era agora a sua única família. À medida que ia crescendo, foi se tornando cada vez mais contemplativo e intelectual. Sempre que jogávamos e íamos aos bailes da escola, ele dedicava todo o seu tempo a estudar e a aprender línguas. Lia livros de filosofia que para nós eram muito difíceis. Nós admirávamo-lo. Ele era muito amigo de toda a gente, tinha uma memória incrível e não deixava ninguém copiar os seus trabalhos de casa. Ajudava-nos. Ele nunca se zangava com ninguém. Não que fosse um cobarde, porque não era. Mas acontece que ninguém se zangava com ele. Quando ia lá à casa, a minha avó dizia sempre: "Porquê é que tu não és como Lolek?" Lolek adorava as atividades ao ar livre, fazer grandes passeios a pé pela montanha, canoagem nos rios. Adorava desporto. Na equipa de futebol era o goleador. Nas peças da escola era o protagonista. Ele tinha uma voz linda, era bonito, com uma memória muito viva. E o seu desempenho, tão estranho num rapaz tão novo durante as atuações, não o afetava como aos outros atores. Os seus papéis eram mais intelectuais, ascéticos. Acabou o liceu em 1938, com notas que prometiam uma brilhante carreira universitária. Se lhe tivesse essa oportunidade, o Sr. Wojtyła alugou um pequeno apartamento em Cracóvia, na rua Tiniecka, perto da universidade. Karol Wojtyła viveu um ano muito feliz na universidade. Novos amigos, professores, aulas. Com a sua bonita voz, tornou-se uma estrela no teatro universitário. Mas toda essa felicidade acabou. O seu segundo ano na universidade começou com a invasão dos nazis à Polónia. E com a primeira de muitas traições, que lhe iriam ensinar do que a maldade dos homens era capaz. Na nossa ingenuidade, acreditávamos que conseguiríamos estudar, mas a universidade foi cercada e 183 professores foram levados para campos de concentração. E desses campos, muito poucos voltaram. Com os seus amigos organizou aulas e um teatro secretos, um movimento de resistência anti-violência para manter viva a cultura polaca. Não havia palco sequer. Nós atuávamos apenas em salas de estar. Esta patriótica poesia polaca foi proibida nas escolas. A poesia devia confortar o coração triste e deprimido das pessoas. Deprimido por causa de tudo o que acontecia à nossa volta, todas as tensões. O terror estava por todo o lado. Os judeus eram fechados no gueto de Cracóvia. Os nazis prendiam e matavam também católicos, padres intelectuais e chefes de comunidade. Nem Karol, nem nenhum de nós alguma vez sentimos medo. Éramos jovens e achávamos que estávamos a cumprir uma missão. Os outros lutavam com armas e nós com a palavra.
Para conseguir uma autorização de trabalho que o impedisse de ser preso, Wojtyła cortou pedra numa pedreira e carregou com baldes numa fábrica de químicos. 4 anos de trabalhos forçados, que fariam dele mais tarde o único papa da história, operário. Um dia na igreja ele foi notado por um desconhecido, um alfaiate que tinha uma voz muito aguda, chamado Jan Tyranowski. Tyranowski era um místico, um homem com uma riquíssima vida interior, que fazia umas orações muito místicas. Se não fosse ele, o Santo Padre nunca se teria tornado padre. Tyranowski costumava reunir pequenos grupos de jovens em sua casa. Ele falou a Wojtyła sobre São João da Cruz, que escreveu que a salvação pode ser conseguida através do sofrimento. Um dia, ao voltar do trabalho, Wojtyła, agora com 21 anos, encontrou o pai morto por um ataque cardíaco. Rezou toda a noite sobre o corpo de seu pai. A morte do seu pai foi uma catástrofe. Ficou sozinho no mundo. Ele, que parecia tão independente, mas precisava de pessoas. Ele não queria ficar sozinho. Sem família, Wojtyła, orientado por Tyranowski, formou o seu próprio grupo de jovens e começou a notar que este trabalho o fortalecia. Para Wojtyła, esta foi uma nova descoberta. Se quer melhorar o mundo, não preciso de representação. Posso fazer um mundo melhor sendo padre. Inscreveu-se no seminário secreto e informou os amigos da decisão. Em agosto de 1944, as tropas nazis varreram Cracóvia, prendendo homens entre os 15 e os 50 anos. Wojtyła rezou sozinho no seu apartamento na cave e conseguiu passar despercebido. No dia seguinte, o arcebispo de Cracóvia, temendo pela vida dos seus jovens seminaristas e como a frente de batalha se aproximava, escondeu-os no seu palácio. Palácio esse em que, um dia, Wojtyła entraria como arcebispo. Como não apareceu para trabalhar, Wojtyła sabia que os nazis andariam à procura dele. O arcebispo tinha medo de nos deixar sair para a cidade, pois apesar de termos documentos falsos, ele temia que fôssemos reconhecidos por alguém que soubesse que andavam à nossa procura. Foi aos 24 anos que Karol Wojtyła se apercebeu de como a raça humana pode ser maléfica. Alguns dos seus melhores amigos tinham sido levados para Auschwitz. Ele viu pessoas a serem assassinadas, espancadas no meio da rua. Penso que foi uma daquelas experiências que moldam a personalidade da pessoa. E ele só tinha 19 anos quando tudo isto começou. Nesse outono, com os combates cada vez mais próximos da cidade, não havia razão nenhuma para se pensar que o palácio do arcebispo ou que todas as orações da cristandade manteriam os seminaristas vivos noite após noite. Libertação, pensavam eles. Ao expulsarem os nazis da Polónia, os exércitos de um monstro deram lugar aos de outro. Karol Wojtyła foi ordenado padre católico romano em 1946 e foi a igreja que lhe abriu a primeira porta de saída da Polónia. Estudou em Roma durante 2 anos, onde fez um doutoramento. Conheceu o Vaticano, construído sobre o sepulcro de Pedro, o pescador da Galileia, o homem de cujo trono, Karol Wojtyła, haveria um dia de lançar o seu assalto final sobre os sucessores de Stalin. Aos 28 anos, Wojtyła regressou à Polónia. Um homem magro e bem disposto apareceu na vila de Nagoyec em 1948 como assistente do pároco. Era um homem encantador, muito simples, de grande inteligência. E era evidente que era um homem de grande espiritualidade, muito amistoso e de contacto muito fácil com as pessoas. Em Nagoyec, e um ano depois da atarefada paróquia de São Floriano em Cracóvia, o padre Wojtyła era querido pelos seus paroquianos. No seu trabalho com grupos de jovens, tornou-se famoso pelas viagens que liderou pelas suas amadas montanhas. Ele estava sempre bem disposto e a dizer piadas. Era relaxante para ele e gostava do contacto com a natureza. E na natureza, claro que ele viu Deus.
Quando fazíamos canoagem, havia sempre alguém com ele para o acompanhar. E toda a gente queria ir com ele na canoa. E era óbvio nestas suas excursões que ele adorava a liderança. Eu penso que ele era muito másculo, na verdadeira acessão da palavra, pois ele era um homem forte, de um grande autocontrolo. E gostava de ajudar os outros, mostrando-se poderoso. Era um padre muito popular, mas por causa das suas qualidades intelectuais, os seus superiores libertaram-no das suas obrigações na paróquia em 1951, para prosseguir uma carreira académica. Em 1952, sob a direção de Stalin, os direitos humanos foram mais uma vez esmagados na Polónia. Em 1953, o cardeal Stefan Wydzinski foi preso por criticar o governo. Em 1954, o seminário de Cracóvia, onde Wojtyła ensinava, foi fechado. Ele foi transferido para a Universidade Católica de Lublin, onde ensinou ética e filosofia. Os seus alunos achavam que ele era simpático, mas num grande controlo interior. Ele é muito introvertido e tens que o tratar de maneira a fazê-lo sentir-se à vontade e seguro contigo. Publicou poesia de intervenção, sob pseudónimo. E apesar dos cultos serem proibidos fora das igrejas, Wojtyła arriscava onde quer que estivesse. Todas as manhãs, ele celebrava a Santa Missa nos locais mais estranhos. Às vezes, no meio da floresta. Outras vezes, à beira do lago. Ele precisava, e nós também. Ele deve ter achado que o contacto com a natureza era benéfico, e é óbvio que o era para todos nós. Os seus amigos mais novos chamavam-lhe tio. Nós fazíamos parte da sua família. E sempre que algum de nós decidia casar com alguém, nós perguntávamos sempre primeiro a opinião do padre Wojtyła. Ele casou-nos e ele batizou os nossos filhos. Estas relações pessoais foram a base do livro Amor e Responsabilidade. Era sobre muitos aspectos do amor e afirmava que o sexo, dentro do casamento, podia ser uma das melhores coisas do mundo. Naquela época, já há tanto tempo, era bastante inovador, porque na igreja sempre nos ensinaram que a sexualidade era um meio de fazer filhos. Ele ensinava que ninguém devia ser usado como um meio para atingir um fim. A dignidade inviolável do ser humano tornou-se no grito de batalha do Papa João Paulo II, tanto moral como politicamente. Em 1956, os comunistas libertaram o cardeal Wydzinski. 2 anos depois, Wojtyła foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia. Tinha apenas 38 anos. Wojtyła lidava agora diretamente com as autoridades comunistas. O cardeal Wydzinski ensinou-lhe os segredos de como lidar melhor com elas. Em Wojtyła, Wydzinski encontrou o parceiro ideal. Podiam fazer o número do polícia bom e do polícia mau. Do ponto de vista das autoridades comunistas, pensava-se que Wojtyła, como era 20 anos mais novo que Wydzinski, podia ser mais aberto, mais flexível, porque eles viam Wydzinski como um inimigo. E, claro, enganaram-se redondamente. Ele descobriu que era possível negociar com os comunistas numa posição forte, mostrando fraqueza. Eu penso que ele aprendeu muito sobre diplomacia. O jovem bispo aprendeu ainda mais sobre diplomacia no Concílio Vaticano II, que teve lugar em Roma no princípio dos anos 60. Os bispos do mundo inteiro foram chamados a Roma pelo Papa João XXIII, para reconsiderar todos os aspectos da Igreja Católica Romana. Ele foi moldado pelo Concílio do Vaticano. Era um homem do diálogo, de abertura perante outras religiões, de cristãs e não cristãs aos judeus. Ao mesmo tempo, ele convenceu-se que a força da Igreja naquela situação difícil na Polónia consistia na união da própria Igreja. Numa dada altura, ele deu uma entrevista, mesmo antes de se tornar Papa. The Church in Poland is living its own life, and I suppose that is important for the Church everywhere, to living its own life.
to realize its own mission. The most important problem is that is atheism and Marxism. That is a anti-religious ideology and system. O novo Papa, Paulo VI, na firmeza paciente de Wojtyła. Em 1967 nomeou o cardeal e reconheceu como o sucessor de Wyszynski, que, com a sua visão, pregou sem cessar que a cristandade e não o marxismo seria a salvação dos oprimidos. A Igreja também tinha direitos e liberdades. Em Cracóvia costumava haver uma procissão pelas ruas que já vinha da Idade Média. Wojtyła insistiu para que continuasse. Todos os anos fazia um pedido para que a procissão se realizasse. Era recusado e ele protestava. Era uma espécie de ritual, exigir o direito de vir para as ruas. Wojtyła insistiu para que se fizesse uma igreja em Nova Ruta, um subúrbio novo para trabalhadores comunistas e ateus. As autoridades diziam para apanharem o elétrico para a cidade se quisessem ir à igreja. Wojtyła disse que não e pôs uma cruz no sítio onde a igreja devia ser construída. Os comunistas cederam. Tem que haver uma espécie de negociações com o inimigo, que neste caso era o poder comunista. Mas, ao mesmo tempo, manter uma certa resistência, renitência e oposição, insistindo nos seus direitos, no direito de construir igrejas, insistindo no ensino da liberdade nas escolas. Em 1976, Paulo VI, já doente, convidou Wojtyła para o Vaticano para dar uma série de 22 sermões durante a Quaresma na sua capela particular. O mundo não se apercebeu disso, mas o Vaticano já andava seriamente à procura de um novo talento. Já não havia um Papa que não fosse italiano há 455 anos. O cardeal polaco chamou aos seus sermões um sinal de contradição. O Papa Paulo VI morreu no verão de 1978. 111 cardeais do mundo inteiro fecharam-se na Capela Sistina e escolheram outro Papa italiano. João Paulo I não informou ninguém sobre o seu estado de saúde e 33 dias depois morreu durante o sono, de um ataque cardíaco fulminante. Mais uma vez os cardeais fecharam-se na Capela Sistina. O colega da Polónia teve um número significativo de votos no primeiro conclave. Eles começaram a perceber-se da surpresa que o mundo iria ter. Habemus Papam. Habemus Papam é a expressão latina para temos Papa. Mas quando ouviu o nome dele, a multidão ficou perplexa. Cardinalem Wojtyła. Lembro-me de alguém ter dito, elegeram um africano. Mas, como nós sabemos, não era africano. Mas foi um ato muito corajoso e, por que não dizê-lo, muito imaginativo. Os cardeais sabiam que era uma provocação à União Soviética e aos regimes comunistas da Europa de Leste. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. O primeiro Papa não italiano em 5 séculos, o primeiro Papa eslavo de sempre, disse-lhes no italiano perfeito que tinha vindo de um país distante. Lo hanno chiamato di un paese lontano. De volta ao tal país distante, happiness. What else? Que felicidade, era qualquer coisa de inacreditável. Unbelievable. As pessoas passaram a noite nas igrejas orando e agradecendo a Deus por este acontecimento tão inesperado. Falou-se num telefonema irado do Kremlin para Varsóvia. Eles disseram que o telefonema foi assim. Quem autorizou, camaradas, que este Karol Wojtyła fosse cardeal? Porque senão ele não faria parte do conclave e nunca seria eleito Papa. Era já demasiado tarde.
Nas suas instalações em Roma, o jovem Papa da Polónia não permitiria que o seu velho mentor Wyszynski lhe beijasse o anel. Os cardeais disseram ao seu novo Papa para acabar com a confusão entre os católicos. Esperavam também que a sua juventude apelasse aos jovens. Nem imaginavam quanto. Ao visitar o México 3 meses mais tarde, João Paulo atraiu a maior multidão que alguma vez já se tinha visto na Terra. Disse-lhes que a política é um assunto da Igreja quando se trata da maneira como as pessoas tratam as pessoas. Disse ao mundo que era o cristianismo e não o marxismo a verdadeira teologia libertadora, que confortaria os fracos e os oprimidos. Mas o México era apenas um exercício de aquecimento. Agora João Paulo queria ir para casa, para a Polónia. E houve mais um telefonema irado de Moscovo. Brezhnev telefonou para o secretário do Partido Comunista na Polónia e disse: "Você não pode fingir que toda a sua gente está doente, que não o pode receber." E o polaco respondeu a Brezhnev: "Não seja ridículo, não podemos andar a fingir sempre que estamos doentes." O governo polaco não podia deixar de o que acabaram por fazer, embora detestando cada minuto. Estavam mortos de medo e tiveram que viver com isso. E morreram com isso. Foi um encontro inenarrável. Os polacos disseram mais tarde que o que realmente viram foi a si próprios como uma força. Um milhão e meio de pessoas juntaram-se no campo, movendo-se silenciosamente. E toda a gente se tratava amigavelmente. Isto foi qualquer coisa completamente fora do normal e tivemos a sensação que qualquer coisa iria acontecer. Podíamos nos contar uns aos outros e dizer: olhem, somos tantos, a unidade somos nós. E os comunistas não passam de um corpo estrangeiro e isolado. Ele disse coisas que, na altura, eram completamente revolucionárias. Ele disse aos polacos que as divisões da Guerra Fria estipuladas em Yalta não eram permanentes. Ele citou São Paulo e disse: que o Espírito Santo venha